Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 5 do Colégio Naval de 1984. A área da coroa determinada pelos círculos inscrito e circunscritos a um hexágono regular de área 54 raiz de 3 centímetros ao quadrado vale quanto? Vamos colocar o nosso hexágono aqui. Temos uma circunferência interna e uma circunferência externa, né? Uma que está inscrita neste hexágono, que é essa daqui, e a outra que está circunscrevendo o hexágono, que é a de fora, né? Que está tocando os vértices do hexágono. E a gente quer descobrir a área da coroa, né? O que é a área da coroa? É a área da circunferência externa menos a área da circunferência interna. A gente quer descobrir o valor dessa região aqui, ó, que fica entre as duas circunferências, né? Toda essa região. Então a gente vai pegar a área da circunferência externa e diminuir da área da circunferência mais interna. Como que nós vamos fazer isso? Para descobrirmos as áreas das duas circunferências, a gente precisa descobrir o raio dessas circunferências. Então, a gente precisa descobrir essas duas medidas aqui, ó. A gente precisa descobrir quanto que vale esta medida, que é raio da circunferência externa, né? E a gente precisa descobrir quanto que vale esta medida aqui, que é o raio da circunferência interna. E perceba o seguinte, né? Perceba que esse segmento vermelho nada mais é do que um lado deste triângulo aqui, ó. Deste triângulo que vocês estão vendo aqui. E a gente sabe que um hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos dessa forma, né? A gente pode dividir o hexágono assim, ó, em 6 triângulos equiláteros congruentes. Isso é do nosso conhecimento da geometria plana. Então, nós acabamos de dividir este hexágono em 6 triângulos congruentes e o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a área do hexágono que é dada no problema, que é 54 raiz de 3, e vamos dividir por 6. Então, eu vou escrever assim, AT é a área de cada um daqueles triângulos ali. A área de cada um daqueles triângulos é, portanto, 54 raiz de 3 dividido por 6, porque a área do hexágono é 54 raiz de 3. Nós temos 6 triângulos dentro deste hexágono, então se a gente dividir 54 raiz de 3 por 6, vamos descobrir quanto que vale a área daquele triângulo. E, portanto, vale quanto? Vale 9 raiz de 3. Em outras palavras, a área de cada um desses triângulos aqui dentro, né? Deste, daquele e tudo mais, de cada um desses é 9 raiz de 3. Agora, para descobrirmos o lado desse triângulo, né, o lado vermelho, a gente vai descobrir o raio da circunferência externa. Então, como que é a fórmula da área de um triângulo, né? É L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Essa daqui é a área de um triângulo equilátero, né? A gente está calculando a área desse triângulo aqui, que a gente já sabe, na verdade, que é 9 raiz de 3, então já vou colocar aqui, 9 raiz de 3. E agora a gente pode cancelar o raiz de 3 com o raiz de 3, ó. E daí vai ficar assim, ó, vai ficar L ao quadrado igual a 9 vezes 4. E, portanto, tirando a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de 4 dá 2, portanto, o L é igual a 6. Em outras palavras, se o lado deste triângulo, de cada um desses triângulos equiláteros é igual a 6, significa que o raio da circunferência externa é igual a 6, né? Porque o raio da circunferência externa é justamente o lado do triângulo equilátero, né? Então, a gente já sabe a área da circunferência externa, então eu vou colocar aqui em cima. A área da circunferência externa, eu vou colocar assim, ó, AE de externo é igual a quanto? É igual a π vezes r ao quadrado, só que o r ao quadrado, o raio da circunferência externa é 6, então vai ficar π vezes 6 ao quadrado, que é 36π. Então, descoberta a área da circunferência externa, agora vamos em busca da descoberta da área da circunferência interna. Perceba que, olhando para este triângulo aqui, ó, este triângulo aqui, né, o que nós temos? Nós temos que
deste triângulo e observando também este segmento azul que eu fiz, esse segmento azul, ele é o raio da circunferência interna. E o raio da circunferência interna é igual à altura deste triângulo, né? A altura deste triângulo aqui é exatamente igual ao raio da circunferência interna. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Perceba que como essa aqui é a altura, que a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Como aqui é 60 graus, a altura de um triângulo equilátero é uma bissetriz também, né? Então, como esse aqui é um triângulo equilátero, então os ângulos internos dele são de 60 graus, e, portanto, como essa altura é bissetriz, aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. E aqui vale, portanto, 60 graus, né? Porque a gente tem um triângulo que tem 90 graus aqui, 30 graus aqui, ele só pode ter 60 graus aqui, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. E a gente vai usar a lei dos senos para descobrir quanto que vale essa altura aqui, ó. A gente já sabe que o L vale 6, né? O lado desse triângulo aqui vale 6, desse triângulo equilátero. Então, usando lei dos senos para esse triângulo equilátero, para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo, o que a gente vai descobrir de altura, né? A gente sabe que usando a lei dos senos, a altura está para o seno de 60 graus, só que o seno de 60 graus é raiz de 3 dividido por 2, assim como o L está para o seno de 90 graus. Então, o 6 está para, ou melhor, o 6 está para o seno de 90 graus, que é 1. Então, usando a lei dos senos, nós descobrimos que H está para o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, e que 6 está para o seno de 90 graus, que é 1. Logo, H vai ser igual a 6 vezes raiz de 3 dividido por 2. Em outras palavras, H é igual a 3 raiz de 3. Ou seja, temos aqui o H, que é a altura desse triângulo equilátero, né? Deste triângulo aqui, né? Que tem esses vértices. E esse H é o raio da circunferência interna. Então, qual que é a área da circunferência interna? Eu vou chamar de AI essa área. É igual a π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio é este valor aqui, é 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 ao quadrado. Então, a área da circunferência interna vai ser igual a π vezes 9 vezes 3, né? 3 ao quadrado dá 9, raiz de 3 ao quadrado dá 3. Ou seja, a área da circunferência interna é 26π. Então, qual que vai ser a área da coroa, né? A área da coroa nada mais é do que a diferença entre a área da circunferência interna pela circunferência, ou melhor, a diferença entre a área da circunferência externa menos, né, a área da circunferência interna, que é igual a 36π menos 27π. Isso nos dá 9π. Essa área aqui, né, vamos só apagar, esta área aqui, que está entre as duas circunferências, né, toda essa parte aqui, entre as duas circunferências, vale 9π. E a nossa resposta só pode ser a letra B. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!